O filme da história da sua vida, essa semana eu tô focando muito na direção, né? Eu tô focando muito no fato de que você tem que assumir a posição de diretor do filme da história da sua vida. Caso contrário, ela fica sem direção, ela fica rebelde, solta, pode ir para qualquer lado, pode dar o que for, pode ir para qualquer lugar. Você vai Essa é uma das grandes causas de por que acontecem várias coisas na história do filme da sua vida e você não tem o domínio, você não tem a certeza, você não tem a mão firme ali, justamente para poder direcionar a história do filme da sua vida para onde você gostaria que ela fosse. Então o que acontece? A gente fica meio que refém, meio que num barco à vela, dependendo de para onde bate o vento, a gente corre atrás, a gente vai vendo o que acontece e tal. Queria te dizer que isso é normal. A maioria das pessoas, na verdade, vive assim, o que é uma pena, porque todos nós podemos e devemos ter mais domínio sobre o nosso funcionamento, para que a gente pudesse ter mais domínio sobre a história da nossa vida e assim a gente ter uma vida mais plena de saúde, de felicidade, de prosperidade, de sabedoria. A gente poderia fazer do filme da história da nossa vida uma história muito bacana, muito melhor do que a maioria das pessoas estão vivendo nesse exato momento. Mas, como você está aí assistindo a esses vídeos, de alguma forma eu espero estar te ajudando a absorver esse conhecimento, botar essas sementes aí na tua mente e aí você começar a ter um pouco mais de noção de como você funciona e de por que você tem que tomar certas atitudes, fazer certas tarefas para que você possa ter um domínio melhor sobre você, seus pensamentos, seus sentimentos e aquilo que acontece na história do filme da sua vida, que muitas vezes são resultados desses pensamentos e desses sentimentos. Hoje eu vou falar sobre os pensamentos. Por que você tem que ser o diretor dos seus pensamentos? Por que você tem que dirigir os seus pensamentos? Caso você não faça isso, e a maioria das pessoas não faz isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esses pensamentos vão tomando forma, corpo e presença, ocupando o tempo útil da sua mente, a capacidade de espaço e de força que você tem que usar para criar coisas em seu benefício vão sendo tomadas por pensamentos que não te servem de nada, pensamentos que só ocupam espaço, pensamentos que não servem para você. Você já fez uma arrumação no seu armário alguma vez em que você se deparou com um monte de roupa, um monte de blusa, que você fala, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não preciso, para que eu estou guardando isso? E de repente você fez uma limpa, resolveu fazer uma coisa que é muito benéfica, que é doar aquilo que você não está usando, e aí quando você foi olhar o seu armário novamente, você falou, caramba, olha como estava ocupando espaço à toa. Essa é a chave. A chave de hoje é os seus pensamentos que não têm direção, que não têm orientação, que não têm um propósito de existir, eles estão ocupando o tempo precioso da sua mente à toa. E com isso, a sua vida vai em acordo com esses pensamentos que vêm à base de qualquer jeito, criados de qualquer forma, de forma confusa, entram e saem da sua mente, ocupam um espaço de pensamentos importantes e criativos, fazendo uma certa bagunça, e nisso a sua vida vai se bagunçando junto, tá? Aqui estão as causas nos seus pensamentos. A sua vida é uma consequência. Então, se aqui dentro está confuso e em desarmonia, a sua vida vai ser confusa e fora de harmonia. Se você não tem domínio sobre os seus pensamentos,
né? Ou pelo menos você não consegue dar uma direção para eles, perceber quando eles não te servem e conseguir perceber e mudar, significa que você vai ter uma vida em que você não vai saber a causa daquilo que está te acontecendo e da confusão que está te acontecendo e dos problemas que você está enfrentando, uma vez que você está lidando com a consequência, né? Eu gosto muito de falar isso lá no nosso trabalho. Eu geralmente digo assim: pessoal, estamos fazendo reunião de consequência. O que é isso? Em vez da gente olhar o texto, que é da onde tudo se origina, que é da onde tudo parte, nós estamos fazendo reunião de consequência, ou seja, deixamos o texto vir do jeito que veio, ninguém mexeu, ninguém tocou, e agora a confusão que estava instalada ali está instalada em todos os departamentos que a gente trabalha. A cenografia, o figurino, a produção de elenco, todo mundo está enlouquecido porque ninguém parou para determinar a origem, a causa, o texto. Na sua vida é a mesma coisa. A origem, a causa, o seu texto são os seus pensamentos. Aquilo que você pensa e principalmente os seus pensamentos dominantes, as suas atitudes mentais dominantes. Anota essa chave aí que isso é importante. As suas atitudes mentais dominantes, elas condicionam o seu comportamento, o seu caráter, as suas emoções e aquilo que vai acontecer com você na sua vida. Se você não prestar atenção em quais são os seus pensamentos dominantes, em qual a sua atitude mental dominante, você jamais vai conseguir ter domínio sobre qualquer área da sua vida. Você vai viver no Deus que me livre e no Salve-se Quem Puder. Né? O nome do filme da história da sua vida vai ser Salve-se Quem Puder. A gente tem que dirigir, ser o diretor dos nossos pensamentos. Não tem jeito. E uma coisa, dirigir pensamentos é como você dirigir uma equipe monstruosa. Milhares de pessoas, centenas e centenas de pessoas. Quando você dirige centenas de pessoas ao mesmo tempo, significa que muitas vezes você não vai conseguir atingir, né, como você gostaria, um por um. É muito mais fácil você dirigir e conseguir ser mais objetivo numa equipe pequena. Você está com todo mundo ali mais perto de você, você consegue ter maior domínio de mensagem, de intenção e de propósito e de proposta para aquele mínimo de pessoas. Quando a sua equipe se alarga demais, então você tem que tentar de alguma forma trabalhar o maior número possível de pessoas, porque você tem que ter a certeza de que você não vai conseguir atingir 100% daquela multidão que está sob seu comando naquele momento. Assim é com os seus pensamentos. É óbvio que você não vai conseguir ter domínio sobre todos os pensamentos que te passam na cabeça durante um dia. Você não vai fazer isso. Mas você vai conseguir direcionar e tomar conta dos pensamentos dominantes, das atitudes mentais dominantes. Como é que a gente faz isso? A gente começa a fazer um sistema de avaliação. A gente prestou atenção se os nossos pensamentos dominantes eles estão nos ajudando ou eles estão nos prejudicando. Existem 3 formas de pensamentos, tá? Enfim, são várias classificações e são várias nomeações. Mas para simplificar a nossa vida, vamos entender que existem 3 formas de pensamentos, tá? Existe o pensamento útil, que é aquele que te ajuda, é o pensamento criativo. Existe o pensamento prático, que é aquele que você usa geralmente para trabalhar ou para realizar alguma função que você
realiza naturalmente durante o seu dia. E existe o pensamento inútil, tá? Que é aquele criativo destrutivo. Vamos falar dessas duas vertentes de pensamentos. O criativo construtivo, o criativo destrutivo. O criativo construtivo, tá? É aquele que vai projetar coisas importantes para você fazer. É aquele que vai te trazer bons sentimentos e vai te deixar de alguma forma motivado a fazer algo. É aquele que vai gerar as suas melhores ideias. É aquele que vai te dar a oportunidade de rememorar os seus melhores momentos. É aquele que vai te indicar o caminho a ser seguido. É aquele que vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu sou um pensamento criativo, construtivo, tá? Todo pensamento, ele é criativo, de alguma forma, tá? Mas esse criativo construtivo, ele é muito importante para você. Ele é que vai gerar para a sua vida saúde, prosperidade, felicidade. Ele vai gerar tudo o que você gostaria de ter na história do filme da sua vida. Quem vai gerar são os pensamentos criativos, construtivos. Como é que você sabe que você está tendo um pensamento criativo, construtivo? Através dos seus sentimentos. Quando os seus sentimentos são bons e positivos, quando você está feliz, em processo de expectativa, de esperança, sabe? Está sentindo que algo bom está acontecendo dentro de você, é porque você está tendo um pensamento criativo, construtivo. Você está gerando uma nova ideia, você está gerando algo que você gostaria muito de fazer e você está imaginando como isso seria. Você está pensando em alguém que você gosta, que você ama. Você está pensando se de repente você não poderia fazer uma visita, marcar um encontro com seus amigos, ler um livro que você gostaria, pensar em alguma coisa que você viu, que você assistiu ou que você leu e que aquilo está te fazendo pensar de uma forma positiva. Os pensamentos criativos, construtivos, eles geram tudo aquilo que você gostaria de gerar para a sua vida ser muito melhor do que ela é hoje. São esses os pensamentos que você tem que deixar como pensamentos dominantes. A sua atitude mental dominante tem que ser feita de pensamentos criativos, construtivos. Só botar essa semente aí na tua mente. Primeiro só isso. Aí depois você tem os pensamentos criativos destrutivos, tá? Eles são muito comuns e ocupam a maior parte do tempo dos nossos pensamentos, tá? O que acontece? Dentro deles tem rancor, medo, ódio, inveja, ciúme, tudo isso, tá? Tudo isso são avisos. Os sentimentos, esses sentimentos todos, são avisos de que a nossa cabeça está tomada por pensamentos criativos destrutivos. Então a gente está gastando tempo nos fazendo mal, buscando, a nossa cabeça está numa viagem da qual você deixou o barco rolar por não ter percebido que isso está acontecendo com você naquele momento, e pensamentos ruins, negativos, de diminuição de quem você é, de inveja às outras pessoas, de raiva, de negação às suas possibilidades, às suas emoções melhores. Aquilo vai te consumindo, vai te dando energias e sentimentos negativos, ruins. Esses pensamentos dominantes, né, criativos e destrutivos, eles estão destruindo
a sua vida. Eles começam destruindo aquele momento, depois eles partem para destruir o seu dia, porque você vai carregar aquilo dentro de você por mais tempo, e depois eles vão destruir a sua vida, porque esses pensamentos criativos, destrutivos, eles também se projetam no futuro. Então é como se você tivesse criado a história do filme da sua vida da pior forma possível, com os piores elementos possíveis. Esse é o pensamento criativo destrutivo. Você percebe que você está numa onda criativa, construtiva ou criativa destrutiva da mesma forma, através dos seus sentimentos. Sentiu bom, sentiu feliz, sentiu legal, sentiu vontade, sentiu coisas boas, criativo, construtivo. Parabéns, você está no caminho perfeito. Sentiu ruim, sentiu rancor, sentiu ódio, sentiu inveja, não tá legal, a coisa não tá boa. Para e percebe que você está na onda do criativo destrutivo. Quando você está na onda do criativo destrutivo, você tem que parar imediatamente. É aí que eu digo que você tem que botar o seu diretor em ação para dirigir os seus pensamentos. Se ele é criativo destrutivo, você tem que frear o negócio na mesma hora. Eles não podem se criar dentro da sua cabeça. Porque se eles se criam dentro da sua cabeça, eles vão gerando esses sentimentos negativos, você vai se habituando a conviver com isso. Você vai ficando, aquilo vai fazendo parte de você. Aquilo vai construindo a sua essência, o seu caráter, responde depois pelas suas atitudes, responde depois por quem você é, responde por aquilo que você faz, responde pela sua vida. Olha a gravidade da brincadeira. Pensamentos criativos destrutivos têm que ser detectados em cima da hora, no momento em que eles estão se criando. E eles são silenciosos, espertos. Quando você está mais distraído possível, lá vem ele, o pensamento criativo destrutivo. E ele fica lá, quietinho lá na tua cabeça, trabalhando, você nem percebe. Quando você vai perceber, já está lá na frente. Você já sentiu, você já pensou, você já criou algo destrutivo para a história do filme da sua vida. Eles são muito ardilosos e você tem que parar para perceber, porque se você deixar que eles sejam a atitude mental dominante na sua vida, doença, pobreza, carência, limitação de todo tipo, sofrimento de todo tipo, é isso que vai ser a história do filme da sua vida. A boa notícia é exatamente essa. Agora você já pegou essa chave, já sabe como você faz para detectar esses pensamentos. Você detecta pelos seus sentimentos e você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que detectar e frear eles na mesma hora. E aí você tem que buscar os seus pensamentos criativos, construtivos, que são aqueles que vão te trazer coisas boas, prosperidade, saúde, felicidade, alegria, amor e tudo que você mais quer na tua vida. Quando você vê o criativo destrutivo e sentir que está nessa onda, para, freia e troca. Troca na mesma hora. Pedro, como é que eu faço essa troca? Muito simples. Muito simples. Você está aqui num criativo destrutivo e está sentindo mal. Aí você fala, parou. Primeira coisa, você interrompe. Parou. Eu estou tendo um pensamento criativo destrutivo. Para e respira. Respira e busca um sentimento bom, alguma coisa melhor.
e daqui a pouco você começa a criar algo positivo para a sua vida. Você pode vislumbrar uma viagem gostosa, você pode vislumbrar alguma coisa que você curte, qualquer coisa que te traga um pensamento criativo, construtivo. Qualquer coisa que você crie e que te traga alegria, que te traga paz, que te traga harmonia, que te traga amor, que te traga felicidade, que te traga prosperidade. Qualquer coisa que você conseguir criar nesse sentido, você já trocou a sintonia de um pensamento para o outro. Esse pensamento destrutivo, ele é dominante na maioria de nós. Dominante. Por isso, a maioria de nós não tem prosperidade, felicidade, alegria, amor, etc, etc, etc. O percentual, mais ou menos, tá? Média, calculado, de pensamentos criativos, construtivos, é de 3% a 5% por dia, só, de pensamentos que você deveria ter durante todo o dia. Só 5% durante o seu dia inteiro. Os pensamentos criativos, destrutivos, durante o seu dia inteiro variam de mais ou menos 82, 85%, tá? Durante o seu dia inteiro, você está em pensamentos criativos, destrutivos, com sentimentos negativos. Isso é uma média. E os seus pensamentos práticos, que são aqueles que você está concentrado em alguma tarefa, em alguma função, realizando alguma coisa, tá? Vai aí de 18%, 20%, 15% mais ou menos, tá? Durante o seu dia. A média é essa. Agora você pensa, 3 a 5% de pensamentos criativos, construtivos, 80% de pensamentos criativos, destrutivos, é quase a mesma proporção das pessoas que detêm a maior parte da riqueza no planeta Terra e das pessoas que detêm a menor parte. Não é por nada, é porque simplesmente nós temos um percentual mínimo de criação construtiva na nossa mente dominante durante o nosso dia. E a maior parte são os criativos destrutivos, que a maior parte da população tem. Então, essa maior parte da população que se deixa dominar por não ter conhecimento de que é preciso travar o pensamento criativo destrutivo, vive em escassez, em dificuldade, em sofrimento, porque não tem o entendimento de que vive a maior parte do dia com pensamentos criativos destrutivos e que você tem que travar isso e fazer a troca para os pensamentos criativos construtivos. É isso que difere e que regula o mínimo de pessoas que têm muita prosperidade, saúde, felicidade, alegria na vida, do tantão de gente que não tem. Por quê? Esse tantão não sabe. Não sabe que precisa ter regulagem, direcionamento nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, consequentemente. Simplesmente deixa o pensamento correr solto. E isso resulta na tua vida. Isso resulta em todas as áreas da sua vida. E se você não dá direção para os seus pensamentos, consequentemente para os seus sentimentos, o que acontece é justamente isso, esse efeito manada de bilhões de seres humanos vivendo em escassez, em dificuldade, com problemas emocionais, com problemas de saúde graves,
com problemas de saúde de tudo que é forma, de tudo que é jeito, e uma parcelinha desse tamanho que tem um percentual de pensamentos criativos construtivos dominantes durante o seu dia, levando embora com eles toda a felicidade, toda a prosperidade, toda a saúde, enfim, tudo que eles quiserem ter na vida, justamente porque, ao invés de ter domínio sobre os seus pensamentos, a gente deixa o pensamento ir embora. E a consequência é isso aí, e não adianta depois ficar reclamando ou dizendo que o sistema do governo é injusto, que isso é injusto. Também é, mas não é isso. No final das contas para pensar. O quanto de pensamentos criativos, destrutivos, você está tendo durante o dia? Esse é o exercício de hoje. O quanto de pensamentos criativos construtivos você está tendo hoje? Acerta essa régua para você ver se a sua vida não dá um ponto de virada. Acerta essa medida para você ver se do dia para a noite, né, falando em linguagem simbólica, à medida que você vai ganhando força nisso, os resultados vão aparecendo em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Você só tem que ter um percentual maior de pensamentos criativos, construtivos durante o seu dia. É só isso. E um percentual menor de pensamentos criativos, destrutivos durante o seu dia. Pegou essa chave? Essa chave é fundamental. E como você é o diretor do filme da história da sua vida, é fundamental que você tome conta disso. Isso é uma responsabilidade sua. Mais uma responsabilidade sua. Mas essa é fundamental, porque essa faz toda a diferença na história do filme da sua vida. Não adianta você ficar deixando correr seus pensamentos, os piores possíveis, e depois você for reclamar das suas dificuldades, e reclamar que 2, 3% da população mundial estão com tudo e o resto não tem nada, é porque o resto, infelizmente, não regulou a sua régua de pensamentos criativos construtivos versus pensamentos criativos destrutivos. Acerta o percentual, acerta a régua e dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. Quando você fizer isso, você vai entender que a vida, na verdade, os resultados da sua vida, na verdade, eles estão muito mais sob o seu domínio do que você pode imaginar. Queria te agradecer pelo tempo que você ficou comigo hoje aqui e queria te sugerir que você desse um ponto de virada na história do filme da sua vida. Faz isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer para você assim, ó, corta.